Vamos agora ao terceiro bloco. Neste terceiro bloco, o tema é livre. O candidato sorteado fará uma pergunta dentro do tema, dos temas propostos pelo debate, pela produção do debate, e será sorteado um que vai responder. Direito à réplica e tréplica. Por favor, vamos sortear o primeiro candidato. O candidato que fará a primeira pergunta, tema livre, é o candidato Lobão Filho. Quem vai... Agora, quem vai responder a pergunta do candidato Lobão Filho é o candidato Antônio Pedrosa. Agora, põe o VT mostrando as regras desse bloco. Terceiro bloco. Os debatedores perguntam e respondem entre si. Os temas são livres, desde que estejam entre os previamente aprovados e já citados no bloco 1. Dinâmica. Sorteio de qual candidato pergunta. Sorteio de qual candidato responde. A sequência é pergunta, resposta, réplica e tréplica. Tempos para perguntas e respostas. Pergunta, 1 minuto. Resposta, 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta. É sorteado o candidato que vai responder, sem repetição de candidato. O processo se repete até encerrar o ciclo com todos os candidatos. A sequência e os tempos seguem os mesmos da primeira pergunta. Bom, o primeiro candidato a formular a pergunta é o candidato Lobão Filho. Por favor, o senhor tem 1 minuto para fazê-lo. Candidato Pedrosa, quero fazer uma pergunta a você sobre a economia do nosso estado. Nós temos aqui 3 áreas importantes que fazem parte da questão da agricultura irrigada que nós temos, que é a Tabuleiro de São Bernardo, que é a barragem do Flores e a barragem do Rio Pericumã. Áreas que têm vocação para uma agricultura irrigada, com mais produtividade, com 2 safras por ano, áreas que têm um investimento pesado público ali, que podem dar oportunidade ao nosso agricultor de ter realmente uma agricultura pujante, competitiva no Brasil e que possa transformar o Maranhão num celeiro de abastecimento de alimentos para todo o Brasil e, quem sabe, até para todo o mundo. Perguntaria ao candidato Pedrosa, o que tu imaginas que seja em comum nessas 3 áreas citadas por mim? Candidato Pedrosa, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua resposta. 2 minutos, aliás. Obrigado. Eu diria que em comum nessas áreas existe o abandono, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual. Essas áreas foram abandonadas, nós temos uma em São Mateus também, que inclusive tem um aliado do outro candidato ali, que está jogando veneno na lavoura de arroz dos trabalhadores rurais lá. Então, falar de economia no estado do Maranhão, sem você discutir quem é que defende realmente a reforma agrária, o governo Dilma, por exemplo, acabou com a reforma agrária no Maranhão. Não existe mais. A titulação de quilombos, nos próximos 30 anos, nesse ritmo, nós ainda não conseguimos esgotar a demanda por titulação do nosso estado. Então, discutir a economia não é apenas esses projetos de irrigação no estado do Maranhão. Nós temos que revitalizar a economia pensando na soberania alimentar, na agricultura familiar, protegendo esses grupos sociais que estão sendo vítimas da violência do latifúndio. E, nesse caso, o latifúndio aqui está muito bem representado tanto por um candidato como pelo outro. E nós achamos que isso tem que ser transformado a partir de uma nova concepção de economia. O senhor tem direito à réplica, candidato Lobão Filho. Pedrosa, o que há de comum nessas 3 áreas, realmente é o abandono, são obras federais. Quem toma conta dessas obras é o DENOX. O DENOX que tem um escritório no Piauí, que toma conta do Ceará, do Piauí e do Maranhão. O candidato Flávio Dino passou 1 minuto e meio na última resposta dele, de forma até indevida, fazendo uma resposta e uma referência a mim. Candidato, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não odeio o Partido Comunista, absolutamente, não odeio. Eu apenas não acredito no Partido Comunista. Eu tenho um exemplo da China, tenho um exemplo de Cuba, da Venezuela, tenho um exemplo da Coreia do Norte. Não acredito. O senhor parece que esconde o fato de ser comunista. O DENOX é administrado pelo PCdoB, no Piauí.
investiu pesado no Piauí na parte de agricultura irrigada, investiu pesado no Ceará, mas jamais investiu no Maranhão. Estão as 3 grandes obras de irrigação da agricultura irrigada abandonadas. E é um candidato a deputado estadual pelo Piauí do PCdoB. O nosso candidato Flávio Dino nunca pediu a ele para investir aqui no Maranhão, o que não está certo. O senhor tem direito à tréplica, por favor. Eu quero me situar para além desse tipo de debate que está ocorrendo aqui. Eu preciso divergir, mas sem desqualificar nossos adversários. E acho que a solução para um novo desenvolvimento do estado do Maranhão não se dá através simplesmente do DENOX. Eu acho que é preciso articular a DENOX, é preciso articular esses celeiros de irrigação, mas é preciso pensar na agricultura familiar articulada com uma proposta de reforma agrária. E aí é preciso ser coerente. Se você lá em Brasília, você apoia o governo Dilma, você não pode dizer que aqui no Maranhão você apoia a agricultura familiar e a reforma agrária. Se lá na região de Codó, que é a região mais conflituosa do estado, seus aliados lhe apoiam despejando as comunidades de quilombo, você não tem como falar de agricultura familiar. Eu acho que é preciso ser coerente nesse debate. Se nós queremos fazer um novo desenvolvimento para o estado do Maranhão, é preciso pensar na agricultura familiar de forma diferente. Muito bem, o senhor agora é quem vai fazer a pergunta e quem vai responder é... Candidato Saulo Arcângelo. Por favor. Eu queria perguntar para o Saulo a respeito da questão da educação, que tem sido muito maltratada no nosso estado e que já houve várias promessas durante as campanhas passadas da eleição direta para diretor de escola. Já houve muitas promessas a respeito da reestruturação dos colégios e me parece que nós estamos tendo uma dificuldade importante aqui no estado do Maranhão, que chama muita atenção, que é a greve dos professores municipais, que embora seja problema municipal, mas que reflete uma concepção de educação presente nos 2 projetos políticos que estão aqui debatendo conosco. Eu queria saber do Saulo, dentro do nosso campo político, qual é a concepção de educação que nós podemos defender. Candidato Saulo, o senhor tem 2 minutos para responder, por favor. Bem, Pedrosa, em relação à eleição de diretores de escola, nós defendemos que a eleição ocorra em toda a comunidade universitária, a comunidade das escolas, participe, professor, aluno, pais, porque aí sim vamos ter uma democracia nas escolas. Em relação às greves que estão ocorrendo, são várias greves que estão ocorrendo no país, em relação à questão da falta de uma política séria da educação, falta de condições dignas de trabalho para o professor lecionar e para o aluno recepcionar a aula do professor. Aqui em São Luís, no governo Edivaldo Holanda, já temos mais de 90 dias de greve. Vamos chegando a 90 dias de greve, que foi o candidato avalizado pelo Flávio Dino. E ele está tratando com autoritarismo, dando apenas 3% de reajuste para uma categoria e vem recurso próprio para pagar os professores. Se a gente for olhar as escolas de São Luís, as escolas, os alunos não têm direito a acesso nem ao banheiro. Quando chove, os professores e os alunos pegam chuva, quando fazem sol tem que sair de um espaço porque estão pegando sol. Então, esse é o modelo tratado, inclusive, na gestão do Edivaldo Holanda Filho. Como também em Imperatriz, na gestão do Madeira, que há 2 meses atrás era aliado do grupo do Lobão Filho, agora é aliado do Flávio Dino. Então, não aceitamos esse modelo de gestão. Precisamos investir 10% do PIB para a educação pública, não como foi aprovado o PNE do governo Dilma, que era para a educação de forma geral. Para quê? Para enriquecer as escolas e universidades privadas. Precisamos valorizar o professor, garantir 1/3 de hora atividade, garantir escolas dignas, porque não podemos funcionar em galpões. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 1 minuto para sua réplica. Eu quero concordar com o Saulo no sentido de que hoje em dia é difícil, dentro desse debate eleitoral, nós discutirmos seriamente a questão da educação. A educação ela é tratada de forma demagógica. Na época do palanque, todo mundo faz muita promessa bonita, mas na hora da gestão,
os professores estão lá acorrentados dentro do prédio da prefeitura, porque não há qualquer processo de diálogo construtivo para resolver o problema, nem com a ajuda do Ministério Público. Nós achamos que falar de educação no Maranhão é você falar também de desenvolvimento. Se nós não trabalharmos a educação integral articulado com um projeto de desenvolvimento que inclua as grandes maiorias a partir de uma visão de soberania alimentar, de reforma agrária, de titulação de quilombos, demarcação de terras indígenas, dificilmente nós vamos romper com esse modelo de desenvolvimento excludente. Bem, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua tréplica, por favor. Então eu tenho acordo, né? Então o modelo de educação que é proposto, inclusive aí pelo partido do candidato Flávio Dino, é um modelo muito parecido com o modelo de educação vivido nesses 50 anos, né? Da oligarquia, que nos coloca com o maior nível de analfabetismo. O governo Rosiana Sarney vai sair desse governo com maior nível de analfabetismo do que quando entrou em 2009. Né? Então, a gente precisa garantir concurso público, não só para professor, para os técnicos, para os operacionais, porque o modelo da Prefeitura de São Luís e o modelo do Estado é de terceirização dos serviços da educação. E a gente precisa fazer um concurso público para todas as áreas e garantir condições dignas, porque é muito ruim para uma família ter o seu filho assistindo aula em balcão, né? Que mais de 2.000 escolas aqui do estado do Maranhão funcionam sobre balcão, né? E sobre vários outros locais que não tem. Seu tempo está esgotado, candidato, por favor. Agora o senhor é que fará a pergunta para o candidato Flávio Dino. Por favor, fique à vontade. Candidato Flávio Dino, eu vou continuar com o tema educação, porque eu quero ouvir, inclusive, sua resposta em relação a como você vai tratar, né, os trabalhadores da educação no seu governo, já que o seu partido, né, tem a Secretaria de Educação do município de São Luís, né, e trata com autoritarismo, trata com desrespeito, né, os professores, da mesma forma que seu aliado Madeira, lá em Imperatriz. A sua gestão vai ser diferente da prefeitura do Edivaldo Holanda Filho e do Sebastião Madeira? Bom, você tem 2 minutos para responder. Bom, em primeiro lugar, acho injusto trazer o debate aqui do prefeito Edivaldo, que não está aqui para se defender e nem está em julgamento. O prefeito Edivaldo começou essa gestão há 1 ano e nós estamos tratando do governo do estado. Mas, de todo modo, quero dizer que você falou de 1/3 de hora atividade. Quem implantou 1/3 de hora atividade foi uma lei que eu fui relator e quem implantou foi a Secretaria Municipal de Educação do atual governo. Nós reformamos, nesse período, da administração municipal, 60 escolas. Nós contratamos 650 professores, 50 ônibus novos. São realizações concretas que estão em andamento. E acho que até o fim do mandato vai ser possível julgar tudo isso. Julgar com os pés na realidade. O candidato Lobão Filho está muito preocupado com China, Cuba, não sei aonde, Piauí. Eu estou preocupado com o Maranhão, eu sou candidato a governador do Maranhão. Acho que esse debate sobre China, Cuba, cabe aos chineses e aos cubanos. Nós temos que discutir os problemas do Maranhão. Sobre essa situação, por exemplo, do Tabuleiro São Bernardo, que eu conheço tão bem, fui lá, inclusive, convido até o senhor a conhecer, é um projeto que merece o apoio e que não existe. O senhor sabe por quê? Porque roubaram o dinheiro. Roubaram o dinheiro há uns 20, 30 anos atrás, e quem roubou não foi ninguém do PCdoB, não, posso afirmar ao senhor. E por isso que os 11.000 hectares estão hoje produzindo apenas banana em 50 hectares, 170 hectares apenas produzem, e eu lamento muito tudo isso, e por isso é importante retomar esses projetos com o governo do estado à frente. Em relação à questão dos trabalhadores da educação, Saulo, você me conhece, você sabe que a minha formação é de advogado de sindicatos, e eu próprio sou um trabalhador da educação. Eu sou professor há 20 anos. Por isso, acho que a administração, qualquer que seja ela, deve dialogar, respeitar o direito dos trabalhadores fazerem greve, eles apresentam as suas reivindicações e a administração dialoga e concede aquilo que acha que é possível conceder. Esse é o modelo correto. Tudo bem, candidato. Candidato Saulo, o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações. O candidato Flávio Dino foge desse debate.
No dia de hoje, o secretário de Educação do seu partido fugiu da reunião do Ministério Público. Então não é verdade que o seu partido trata a educação dessa forma. E foram várias tentativas de negociação que não teve fruto e os professores tiveram que se acorrentar. Estão lá há mais de 6 dias acorrentados, lutando pela educação do nosso estado, e você está defendendo o modelo, defendendo o que o prefeito Edivaldo Holanda faz. Infelizmente, pode ser esse modelo que vai ser para o governo do estado do Maranhão. Por isso que a gente precisa aqui colocar que a gente tem solidariedade aos professores, queremos que a educação avance nesse estado, que tenhamos escolas dignas, que os alunos possam assistir uma boa aula, porque a gente sabe que esse momento de greve prejudica também os alunos, mas os alunos estão compreendendo, os pais estão aflitos, mas estão compreendendo porque querem uma educação de qualidade. Candidato Flávio, o senhor tem 1 minuto para fazer sua tréplica. Na verdade, eu não fugi, Saulo, você sabe disso, porque eu não fujo de nenhuma questão. E o que eu defendo é isso, o diálogo, defendo o caminho do entendimento. E isso que vem sendo feito desde o começo da gestão. Ano passado, você sabe, os professores receberam 9,5% de aumento, acima da inflação. Esse ano foi dado 3%, infelizmente abaixo da inflação, porque a prefeitura está sendo duramente perseguida, exatamente para me atingir nesse período eleitoral. Ainda assim, há uma negociação em curso, há muitas reuniões com o sindicato e esse é o caminho correto. Você, às vezes, não consegue atender todas as reivindicações que são colocadas, você sabe disso, porque há o orçamento, a necessidade de cumprir a lei. E acredito que o prefeito Edivaldo, assim como o secretário-geral, são muito empenhados nesse diálogo, a fim de que a greve possa cessar. A greve é um direito. Apenas os ditadores e os fascistas acham que a greve é um problema. Acho que a greve é o direito dos trabalhadores, os trabalhadores estão reivindicando e a administração atende aquilo que pode atender. O tempo esgotou. Agora é o senhor que vai formular a pergunta, candidato Flávio Dino, para... Professor Josivaldo Corrêa. À vontade, candidato. Pode formular a pergunta. Esperando o tempo. Tempo na tela, por favor. Professor Josivaldo, infelizmente, nós vimos com muita dor no coração, como maranhenses que somos e amamos o nosso estado, uma continuidade de escândalos. A cada escândalo de corrupção nacionalmente divulgado, infelizmente, sempre aparece o nome do atual governo do Maranhão. Na semana passada, nós tivemos o caso da Constran, um caso grave de 120 milhões de reais, um precatório, uma negociação com um doleiro que foi preso em São Luís, e isso implicou o desvio de recursos e, segundo a Polícia Federal, o pagamento de propinas a altas autoridades do governo do estado, pessoas muito próximas à senhora governadora Rosiana Sarney. E isso é um fato que entristece todos os maranhenses e deve, ao mesmo tempo, nos indignar. O senhor, se eleito, qual atitude tomaria diante desse escândalo do doleiro, com a Constran e o atual governo do Maranhão? Professor Josivaldo, você vai ter 2 minutos para responder a sua pergunta. Importante esse debate. No eventual governo do PCB e dos trabalhadores, investigação, prisão e devolução. A Polícia Federal tem que fazer seu papel. Mas nós, a população, que sofre com a falta desses recursos, na estrutura das políticas públicas, Flávio, o que nós vemos aí é um flagelo, uma falência das integrações de políticas públicas, da saúde, na educação, na moradia. E em todos esses setores existe desvio de dinheiro. Não é só de dívida, não. A dívida tem que ser pagas, mas honestas. É juros e mais juros, moras e mais joras, e questionável. Entendeu? O que está aí posto é uma vergonha. Eu sou desse estado, mas eu sei que a Polícia Federal e o Ministério Público da União Estadual deve ir a fundo nesse problema. É porque essa falta de recursos, é esse desmando do governo atual e de outros governos, que desviaram e botaram muitas emendas, muitos recursos das políticas públicas para o pobre, para o trabalhador, para a juventude, foram desviadas. No nosso governo, esses casos vão ser todos analisados, e se
for comprovado a sua comprovação de desvio, né, terá prisão, né, nós vamos confiscar bem, o mesmo valor, e fazer com que esse Estado seja honesto, transparente, digno para todo o Maranhão. Porque é muito ruim um Estado com escândalo, onde você, maranhense, quando conversa com outra pessoa, fica com vergonha. Nós precisamos mudar isso. Candidato Flávio Dino, você tem direito à réplica, 1 minuto. Eu nasci no Maranhão, tenho muito orgulho de ser maranhense, amo muito o nosso estado. Morei ali na Rua de Santana, no centro de São Luís, ali vivi minha infância e minha adolescência. Estudei o tempo inteiro aqui, me formei aqui, criei minha família e cuido muito do nosso estado e por isso mesmo dói na alma ver pessoas sofrendo, espoliadas, injustiçadas, oprimidas, enquanto meia dúzia de espertos, as 2 ou 3 famílias que dominam a política maranhense, dão esse golpe contra as pessoas que estão na fila. Eu fui, da fila dos precatórios, eu fui juiz por 12 anos e apliquei a lei, garanti que houvesse a justiça para aqueles que cometessem crimes. E por isso mesmo esse caso deve ser apurado assim. Como governador, apurar, investigar e as pessoas envolvidas têm que devolver o dinheiro para o povo desse gravíssimo escândalo que infelizmente hoje está em curso no nosso estado. Candidato. Professor Josivaldo, você tem 1 minuto para a sua tréplica. Por favor. Flávio, o povo está aqui nos ouvindo nossas propostas, né? E eu sou, no meu município, corpo de jurado. Sou um homem ético, homem honrado, nunca tive um processo. Então não tenho cobrador na minha porta. Então é importante que os comandantes, né, que os governadores, os administradores desse estado, sejam também transparentes, sejam éticos, sejam ficha limpa, como eu sou, né? Então eu gostaria de dizer, dentro da sua fala, que a injustiça, né, o roubo, né, o desvio de dinheiro tem que ser investigado de forma dura, porque quem sofre é aquele que precisa da saúde, da educação, da moradia, do transporte gratuito, né, de políticas públicas direcionadas ao negro, né, ao pessoal da periferia, à juventude que está à mercê de políticas necessárias para o seu desenvolvimento. Agora o senhor fará a pergunta e tem apenas um candidato, que é o candidato Zé Luiz Lago. Por favor, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Fique à vontade. Candidato Zé Luiz Lago, o Hospital Carlos Macieira, que é o Hospital do Servidor, o antigo IPE, como é conhecido, ele, nesses 2 mandatos da atual governo Rosana Sarney, ele vem sendo expropriado, tomado do servidor. É um hospital ligado à questão, né, para atender servidor com o fundo de participação, ele está sendo tomado. Eu lhe pergunto, no seu governo, como vai ficar essa situação do Hospital do Servidor, Carlos Macieira, em relação a devolver ele para os funcionários públicos do Estado? Candidato Zé Luiz, você tem 2 minutos para formular a sua resposta. No primeiro dia, caro professor Josivaldo, nós iremos, no primeiro dia do nosso governo, que eu tenho certeza que o povo do Maranhão, cada irmão, cada irmã, cada amiga e cada amigo, que caçaram o mandato legítimo do meu irmão e do meu companheiro de luta, Jackson Lago, iremos dar continuidade aos programas de saúde, aos programas de saneamento, à regionalização da saúde com hospitais de alta complexidade e respondendo ao companheiro Josivaldo, no primeiro dia do governo Zé Luiz Lago, que eu tenho certeza que o povo do Maranhão foi roubado na eleição, no mandato do companheiro Jackson Lago, será devolvido para quem tem de direito ao hospital, o Hospital Carlos Macieira, que é o servidor público estadual. Até porque o nosso pensamento, a nossa forma de fazer política e militância política há mais de 35 anos no Maranhão, sempre ao lado dos movimentos sociais, sempre presentes os movimentos sociais, que queiram ser
primeiro Congresso da Reconstrução da Unisalvador, no Movimento Maranhense pela Anistia, na campanha das Diretas Já, enfim, participamos ao lado do nosso companheiro, nosso irmão Jackson Lago, de todos os momentos. Nossa humilde, pequena parcela de contribuição, mas foi uma contribuição cidadã, de luta, de coragem, de enfrentar os poderosos, que hoje os poderosos se dividem em duas candidaturas, a oficial e a oficiosa, que é acompanhada exatamente com aqueles que pertenciam aos dissidentes da oligarquia Sarney, como o senhor Humberto Coutinho, o senhor Rubem Pereira, ou seja, a escória, o pior que tem da oligarquia Sarney está com outro candidato. Candidato, eu pedi no começo que não houvesse agressão pessoal. Por favor, troque alguns adjetivos. O senhor faz tem 1 minuto para a sua participação, sua réplica. O que fez esse atual governo é a privatização de todos os serviços. Quando eu falei do Hospital do Servidor, porque eu uso o Hospital do Servidor, e é difícil hoje conseguir uma consulta, Zé Luiz Lago. É difícil hoje você ter um exame laboratorial. É difícil marcar uma consulta para um especialista, né, de coração. Eu tive, há 1 ano, 2 anos atrás, um problema de AVC. E o meu estado não me atendeu. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro, entendeu? Então é uma questão séria que nós precisamos resolver, devolvendo e o serviço público voltar para o estado. E no nosso eventual governo, nós vamos desmercantilizar a saúde, dando condições, né, para os profissionais, para que todas as especialidades, os médicos, com formação e concurso público, para equipar o Hospital do Servidor. Tem 1 minuto para a sua réplica, por favor. Concordo plenamente do que o professor Josivaldo coloca, até porque por experiência própria. Eu, acompanhando o meu irmão Jackson Lago na sua segunda campanha para prefeito de São Luís, encontrei um hospital na cidade operária, cercado de matos, que pertencia a desses tubarões da saúde que não podia mais contratar com o governo federal por causa dos seus processos. Eu disse, Jackson, vamos, era a campanha do Jackson do 2º mandato e fomos, hoje é o Hospital Socorrão 2. Levei o Jackson lá, gravamos na porta do Socorrão 2, onde o Jackson disse, no primeiro mês do meu mandato, o hospital que é privado, que não pode contratar, será um hospital do povo, será um hospital comprado pela Prefeitura de São Luís. E foi assim que o Jackson trilhou a vida inteira e é assim que o Zé Luiz Lago irá trilhar a vida inteira. Ninguém 1 minuto, candidato, por favor. 1 minuto, por favor. Agora o senhor fará a pergunta ao candidato Lobão Filho para fechar o ciclo. Por favor, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidato Lobão, o senhor colocou há uns 2 ou 3 dias na imprensa, eu estava no interior, mas pude observar, que a questão do acordar, 9 horas da manhã, normal, no nosso estado, que a gente vê é um estado muito pobre, uma ínfima minoria rica, mas os nossos irmãos e nossas irmãs trabalhadores acordam muito cedo. Eu queria saber desse horário de trabalho do candidato Lobão Filho e o que é que ele tem a dizer da repercussão dessa sua escala de labor diária. Eu tenho 2 minutos para responder a pergunta. Zé Luiz, se eu pudesse lhe agradecer essa pergunta, lhe agradeceria nesse momento. Eu, por coincidência, dei a entrevista nessa emissora e disse nessa emissora que acordava cedo, começava a trabalhar às 9 horas e ia até tarde da noite. Empresas contratadas de fora vieram de fora para outras candidaturas, editaram criminosamente o que eu disse e botaram na internet como se eu acordasse 9 horas. Eu acordo muito cedo todos os dias, faço exercícios físicos, que nem todos fazem, convivo com a minha família, que nem todos convivem, com os meus filhos, com a minha esposa, e começo a trabalhar 9 horas da manhã. Só que trabalho 10, 12 horas por dia, todos os dias. Tem dias que não vou em casa almoçar, almoço no próprio escritório, sentado na minha mesa de trabalho.
construir a minha vida nesse ritmo. E tive êxito, sucesso na minha vida pessoal, empresarial, trabalhando, me dedicando. Fico triste quando este momento da campanha, onde não começou o horário eleitoral gratuito, seja usado para desconstruir as pessoas com ironias, com falsidades, com informações forjadas criminosamente. Em algumas coisas como essa, eu me sinto invadido, me sinto triste. Em outras questões, me sinto revoltado, indignado. Este caso especificamente dos 9 horas, que cortaram a minha fala e ficaram repetindo 9 horas, 9 horas, 9 horas. Esse caso não me deixou indignado, me deixou triste. Quando afeta a família, quando ataca a família, aí eu fico indignado. Então, você me dá uma oportunidade de responder a algo desta campanha suja, nojenta, uma forma de ver uma campanha que eu abomino. E tenho essa oportunidade de esclarecer esse negócio de acordar às 9 horas. Muito obrigado. O senhor tem direito à réplica, por favor, 1 minuto. Eu me preocupo quando eu perguntei para o candidato Lobão Filho, porque eu tenho 29 anos de formado, onde, desses 29 anos, durante 27 anos e meio, exerci a medicina trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. O médico, além de ser um operário da medicina, um operário da saúde, ele a medicina é um sacerdócio. E foi assim que eu, Zé Luiz Lago, construí a minha vida no trabalho. Eu, Zé Luiz Lago, ajudei a colocar no primeiro hospital público do Maranhão, o Socorrão 1 da Rua do Passeio, o primeiro serviço de diagnóstico por imagem no estado do Maranhão, em hospital público. Eu, Zé Luiz Lago, que levei, como disse há pouco, o companheiro Jackson Lago para comprar o hospital. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado, candidato. Candidato Lobão Filho, você tem 1 minuto, professor. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Américo, meu amigo, minha amiga que me assiste, não há outra forma de enfrentar os desafios do estado do Maranhão que não seja com trabalho sério, dedicado, que não seja com competência, para que a gente possa enfrentar realmente os verdadeiros problemas do nosso estado. Fizeram essa brincadeira comigo, mas eu vou adiante. Eu tenho em mim, no meu coração, uma certeza muito grande que chegou a hora do Maranhão ser o Maranhão que todos nós temos orgulho, que todos nós lutamos. Não tenho dúvidas de que, ao longo dessa campanha, que praticamente se inicia agora, com o horário eleitoral gratuito que se avizinha, os candidatos todos aqui presentes irão se mostrar ao público, verdadeiramente como são, trazer suas ideias, suas propostas, tirar essa mistificação agressiva dos outros candidatos, com respeito. E nós vamos adiante numa campanha que será muito boa para o Maranhão. O candidato Lobão Filho disse que a campanha começa agora. Começa agora, aqui, na Guará. Fazemos um intervalo e voltamos já.